essa é a nossa próxima pergunta. Exatamente. Que essa muito me interessa. Porque toda a minha infância eu vivi a base dos jogos que você fez. Eu sou um criador de jogos. Eu ainda não me acho um escritor, né? Acho que falta um bocado e tal. Mas eu, criador de jogos, eu realmente sou um criador de jogos. E como foi? Então, essa é a pergunta. Como foi daí como que surgiu a criação de jogos? Para mim são os jogos clássicos, né? A Master, o Master eu me lembro clássico. Eu perdi um jogo porque eu não sabia que o DDD de Belfort Roxo era 21. Eu nem sabia onde era Belfort Roxo. E eu perdi naquele dia. E a gente teve que pedir explicação para os adultos. Primeiro que a gente não sabia ler Belfort Roxo, né? A gente lia Belford. E como assim DDD? E que palavra é aquela? E a gente achando que era um país estrangeiro, alguém, e era aqui no Rio. Eu acho, a metáfora é pobre, pacas, mas é uma casquinha, uma noz no oceano, né? Você vai sendo jogado de um lado do outro. Eu acho que quase que invariavelmente a gente é fruto da circunstância. Eu era adolescente onde não havia, a gente não tinha muito acesso a teatro, televisão incipiente, não tinha filmes, não tinha games, não tinha absolutamente nada. E o Agro, né? A história dos jogos no Brasil acho que tem muito a ver com a Agro. Embora a Estrela já fizesse jogo, aquilo que foi considerado jogo para adulto foi a Agro. Eu vivi esse momento, né? Eu separo isso também. O jogo da Estrela eram jogos. Você jogava, você não participava, você mexia, tinha a questão da roleta, dos dados, e os outros jogos, para você ser mais interativo, são jogos de raciocínio, não sei dizer. Sim. É isso que eu considero. Foram postos como jogos de raciocínio, né? Não sei até que ponto realmente eles são jogos de raciocínio, mas é uma série de situações. O Mequinho, que foi o nosso primeiro grande mestre de xadrez, provavelmente muita gente não se lembra dele, ele causou furor, o xadrez virou moda, né? E o Mequinho... E ele é citado numa música do Raul, não é? Ele é citado. Exatamente. O Mequinho... bom, o enxadrista tinha fama de louco, né? Louco no bom sentido, né? De alienado, fora desse mundo, fora dessa realidade, que não funcionava como a gente funcionava, nesse sentido, fora do padrão que a gente conhecia como normal, se é que existia um normal, né? Então, e na época, a gente viveu os tempos da ditadura militar, a Gro apareceu e lançou o jogo chamado War. Eles fizeram uma propaganda meio marota, que eu sei, eu não li a revista, mas acabou nas minhas mãos, acho que é a revista Status. Não sei, estou falando de coisas do tempo dos dinossauros, período Cretáceo e Triássico. O que faz com que a idade que eu disse no começo da nossa conversa mereça credibilidade. Viu? Eu sou antigo. E a Gro, eu lembro, acho que o pessoal da Gro, eu converso com eles muito, acho que nem eles lembravam disso. Eu comentei, o pessoal é mais novo do que eu, né? O pessoal que está na direção agora. E saiu uma nota na revista Status. Eu lembro, eu estava interessado na Status, porque a Status tinha um concurso de conto. O Rubem Fonseca ganhou um concurso de conto, eu desisti, eu vi que não dava. Enfim, saiu uma nota, eu lembro até hoje, que o governo militar talvez proibisse a censura, algo assim, a censura talvez proibisse a vinda do jogo War para o Brasil. Era um lance de marketing deles, né? Então, lançaram o War, e o War causou furor entre universitários. Eu não era universitário, eu estava no último ano do colegial. E o pessoal do colegial, que queria ser universitário. E a gente começou a jogar War, e achamos fantástico aquilo, né? Antes do War, o mais próximo, assim, do que a gente jogaria, seria um banco imobiliário, mas era considerado um jogo para criança. O War foi o primeiro jogo para adulto, né?
Foi o primeiro jogo considerado inteligente, ele está aí até hoje, né? Uhum. É um fenômeno. Eu tive a chance de fazer uma versão do War, né? Então, Qual versão, Milton? War Junior, que não, A War Junior. não foi muito bem aceito pelo pessoal que é fanático pelo War, por causa da palavra Júnior, creio eu, então ele teve uma vida curta, mas era um jogo legal. Ele funcionava. O que ele resolveu? O problema do War durar 3, 4, 5 dias. Sim, exato. Ele terminava em 40 minutos, 50 minutos, tal, mas o Júnior foi aquela coisa de um produto, né? Às vezes você erra na publicidade, às vezes erra na cor da caixa, às vezes erra no nome, e isso compromete o produto. Eu acredito que tenha sido isso. Mas, enfim, só o fato de ter feito o jogo já me sinto ótimo, não é? Porque era um jogo que eu jogava quando garoto. Eu trabalho exclusivamente para a Groja, embora eu tenha passado pela Estrela, pela Toyster, fiz jogos para o Ziralda, fiz jogo para todo mundo. Nesse espectro, né? Você fez a pergunta sobre jogos, eu vou fazer rapidamente um resumo. A nossa indústria de jogos sobrevive de licença. Se fizer um jogo que não esteja ancorado, melhor dizendo, ancorado numa licença, o jogo não vai muito longe. É raro isso acontecer. Então é Xuxa, Maurício de Ah, Souza, entendi. Piquen, o que eles chamam de licença, né? Tá. Eles pagam, né? Eles fazem um contrato e exploram essa licença. Eu fiz jogos para todo mundo, né? Maurício, todos de Disney, da Turma da Mônica, até a Magali entrou na parada e tal. Enfim, uns jogos meio fora do padrão, tá? Da Magali tinha um recipiente cheio de água, que as crianças tinham que pescar coisa dentro da água. Então é isso, e eu fiz, e nunca mais parei de fazer. E me tornei, assim, muito próximo da Agro. Nesse trabalho eu devo muito à Agro, aprendi muito com o pessoal da Agro. Porque lá tem uma equipe multidisciplinar, né? Eu cheguei a colocar um jogo lá sem grandes pretensões e eles transformaram em algo mágico, né? Então tem projetistas, Então também é uma. É como um livro, também é um. também. Tem a ideia e daí tem toda uma equipe, né? O livro também é assim, né? Tem toda uma equipe que vai ajustando e vai dando forma. Às vezes eu acerto de primeira, mas quando eles começam a mexer, eu me surpreendo com o novo jogo que eles me apresentam, né? E a Grow conta com um profissional fantástico, né? O João Nagano, que sempre esteve à frente um arquiteto, uma pessoa com ideias fantásticas, um especialista em jogo. Aprendi muito com ele. Quer dizer, eu cheguei lá com um repertório e ele, de uma forma generosa, me ensinou muita coisa. Então, eu comecei a fazer jogo, faço até hoje, né? Agora, esse mês foi lançado um novo jogo pela Grow. A próxima palavra, se não me engano. E o que é interessante, a indústria de brinquedos se recolheu diante de gigantes que chegaram, que aportaram no Brasil, né? Gross, Uhum. que se recolher. Eu diminui minha participação na criação de novos jogos, mas eu continuo atuante. Continuam saindo jogos meus, alguns são remodelados, enfim. E quando eu fiz o livro, no caso das bananas, eu estava Isso. pensando em um jogo diferente, né? Um jogo de mistério, tal, não sei o quê. Mas ele tinha tanto texto, tanta coisa, era você num tabuleiro, você saltava de uma pista para outra, tal. Eu, louco para escrever, resolvi transformar aquilo num livro e mandei para a Brinkbook. E, afortunadamente, naquela época você podia mandar pelo correio e ser lido. Hoje já está mais difícil, né? Ou não, ou talvez hoje vão aceitar. O que, que é isso que chegou aqui? Como Ah, assim? Impresso? No envelope? O que, que é? É, mas, mas não dá tempo deles lerem, eu entendo isso, né? não é. Isso é maluco, isso não dá mais tempo. Porque chegam caminhões de ilustrações lá, e se eles não tiverem alguma indicação, eles vão perder muito tempo com isso. Uhum. O pessoal fazia muito isso até na indústria de brinquedos. Tinha um funcionário que recebia novos projetos, novas ideias, tal, mas aos poucos isso vai ficando inviável.
Eles acabam trabalhando com as pessoas que eles conhecem. E eu transformei a criação de jogos numa profissão, numa atividade remunerada. Ela veio antes do escritor? Veio bem antes. Não, o escritor veio antes. Mas como eu não tinha muita oportunidade de ser escritor, resolvi inventar. Eu adoro criar. Eu não me julgo uma pessoa inteligente, mas me julgo uma pessoa criativa. Eu acho que existe um abismo entre a inteligência, tal como a gente concebe dentro de um padrão, e a criatividade. Assim, dificuldades imensas para dividir 36 por 2,5. Mas hoje você está na crista da onda. A inteligência hoje é a criatividade. Mas que se você dentro de uma empresa quadrada, você vai ouvir a maior frase tem que ser criativo, pense fora do quadrado. A inteligência atual que as empresas querem. Eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema, mas assim, mesmo nesse universo da inteligência, a gente tem uns momentos de burrice chocantes. Né? Uma vez eu estava lá em Budas Artes, com os meus 2 filhos, eles eram pequenos, deviam ter uns 10, 8 anos. E eu parei diante de um nicho lá, onde tinha uma gretazinha, onde tinha uma loja, e tinha um quadrinho. Né? Tinha dois tufos de grama, um toco no meio, 2 burros puxando para um lado e para o outro. Né? Eles não conseguiam chegar na grama porque eles se esticavam todo. Uhum. Se eles fossem os 2 para o mesmo lado, eles conseguiriam comer a grama, depois poderiam comer a grama do outro lado. E estava escrito, agora nós somos 3. E eu fiquei... Quando meu filho bateu nas minhas costas, eu falei, ô Theo, o que é isso aí? Eu não entendi. Ele falou, pai, você é burro mesmo, né? 2 burros mais você, agora vocês... Nossa, se eu pudesse, eu quebrava. Eu quebrava a loja, teve um momento de fúria. Ou seja, se eu me achasse inteligente, aquele momento, e não foi o único na minha vida, foi um momento de extrema burrice. Se convive com essas coisas, né? Agora, a criatividade eu acho que eu tenho bastante. Então, eu mandei esse livro, a Brinkbook publicou, eu continuei mandando vários outros livros, infelizmente advogando muito, não tive chance de criar sequer de visitar, acho que em 20 anos eu visitei 2 vezes a Brinkbook, eu nunca fiz essa relação de cordialidade, então complicou. Mas aí vieram outros livros, né? Eu ainda continuo sem visitar as editoras, sem criar um relacionamento com outros escritores, com ilustradores, mas eu tenho feito um trabalho que me dá uma sensação de plenitude. Né? Eu gostaria de mais, mas o que eu já fiz já me... Foi divertido fazer. É Te isso. satisfaz e foi divertido. Esse é o lado legal da vida. Se não é divertido, não é legal. Eu acho que tem sido divertido, mas eu espero fazer mais, né? Esquecer que eu nasci em 1953 e adicionar alguns anos extras. Vamos adicionando. E qual foi o último lançamento de livro? De jogos foi esse que vai ser lançado agora, que é a próxima palavra. Próxima palavra. Que assim, só para não ir muito longe, eu me divirto fazendo adaptações de jogos que já existem. Né? Tem um livro, Os Melhores Jogos do Mundo. Esse não conheço. Né? Olha, Priscila, naquela época, ele conseguiu ser publicado pela Abril, quer dizer, era um projeto sério, editora Abril e tal. Uhum. Ele tem aqueles jogos que são considerados jogos clássicos, alguns do tempo dos egípcios, pré-Jesus Cristo e tal, tem jogos, e eles são muito parecidos com os jogos atuais, né? Com os jogos de tabuleiro. Eles tinham, os jogos tinham aquela coisa do sagrado, né? Então, esses jogos tinham muita ligação eram divinatórios, como dado, né? A gente joga o dado agora, mas os dados eram jogados antigamente, os dados antes da fase de industrialização eram jogados para
para você se conectar com os deuses, com as divindades. Então, o jogo sempre teve essa ligação. Salvo engano, né? Vocês são historiadores, eu não. Na Idade Média, eles foram demonizados, né? Por causa do... Eu li em algum lugar que as pessoas jogavam, apostavam até os membros do corpo, né? Naquele afã de jogar, o jogo é um vício grande e tal. E os dados acabaram sendo exorcizados, etc. Tal, acabaram sendo uma associação com coisas do mal, do demônio, aquelas coisas todas. Mas o jogo é uma coisa interessante. A gente joga o tempo todo, né? Por mais saudável que a gente veja os esportes, se não houver um alto nível de competição nos esportes, eles perdem a graça, né? Então, é um jogo de destreza ou de capacidade intelectual, enfim. Essa necessidade de competir, eu acho que é uma coisa natural em todos nós, né? Nas crianças, né? O pega-pega e tal. Mas esses jogos sempre foram coisa séria. Você falou que voltaram a ser sério. Eu acho que sim. As pessoas estão se preocupando um pouquinho mais com o jogo e eu acabei esquecendo a pergunta que você me fez. Na verdade, você ia começar a contar pra gente que você faz essa adaptação de jogos clássicos, por isso que você pegou o livro. Deixa eu te contar. A aristocracia francesa jogava, eles dentro daquela... Eu não sou historiador, mas eles tinham tempo de sobra, às vezes, para jogar, né? Eles tinham uma vida... Os próprios salões franceses vêm disso também, né? Exatamente, mundana, uma vida mundana. E esse jogo, a próxima palavra, creio eu, vem de um jogo dessa época, né? O que a gente chama de jogos de salão. E eu sofri muito para chegar ao palatável, essa adaptação funcionou. Depois eu mando o jogo para vocês, com certeza, quando eu receber. Então, esse jogo de salão, né, virou um jogo de tabuleiro para mim. Eu faço muitas dessas adaptações, até porque os horizontes vão ficando limitados, né? Se criar em cima das 4 linhas, não da Constituição, mas de um é difícil criar, às vezes, né? Em cima de um pedaço de papelão e tal. Os jogos têm ingredientes, né? Não vou repetir a palavra clássicos, mas é isso, né? Dado, é uma roleta, são peões, são casas, né? Isso já vem de jogo que já existia há 3.000 anos. Há 3.000 anos. Então, aí você estuda eles e faz essa transposição para dar certo, né? Não necessariamente, mas eu me divirto fazendo essas transposições. Alguns jogos eu crio, alguns jogos eu invento. Também sou influenciado por jogos que eu conheci. Eu tenho alguns jogos, a indústria de brinquedo antes brifava, né? Olha, eu quero um jogo mais barato, mas pode ser mais caro, tem que durar uma hora, enfim. E um dos briefings que eu recebi era para fazer um jogo quando estava acontecendo o computador. Estava começando a acontecer o computador, o pessoal, o micro, né? Uhum. E eu fiz um jogo, e eles não queriam que funcionasse com eletricidade, evidentemente, com pilha, nada, tal. E eu fiz um jogo chamado Resposta Mágica, que é inspirado nessa coisa do computador que estava chegando para a gente. Eu advoguei com máquina de escrever. Depois é que veio o computador. Então, eu conheci esse divisor de águas, né? E fiz o jogo. O jogo está aí até hoje. A Resposta Mágica, ele funciona, ele dá uma resposta para você, ele não tem uma palavra. Eu fui professor de português, então eu tive contato muito com o pessoal da educação. Meus pais eram professores. Então, esse contato com o pessoal da educação eu sempre tive. E, assim, por osmose, eu conheço um pouco, né? Eu nunca me aprofundei, nunca fiz pedagogia, nada, mas um pouquinho você vai conhecer. E eu tentava aplicar, porque o jogo é um mito que existe jogo para adulto no Brasil. Na verdade, o jogo é um jogo pedagógico, né? O meu público na área de jogos vai de 10, 12 anos. Eu não faço jogo para adulto.
Existem jogos para adultos? Sim, mas são raros e não é essa a perspectiva. O nosso público realmente é a criança. Imagina, Sim. Então, eu fiz esse. Eu sempre faço jogos com essa preocupação. Não é um jogo panfletário, não é politicamente correto, enfim, mas é um jogo que tem a preocupação de passar alguma coisa para a criança, alguns ensinamentos, esse tipo de coisa, né? Então, a resposta mágica é interessante porque eu me propus a não escrever nada. Eu me propus a fazer perguntas, né? O jogo faz perguntas, formula perguntas e oferece respostas sem uma palavra. Eu queria uma criança que não soubesse ler e escrever, mas que tivesse já um nível de inteligência. Então, a relação é simples, né? Aparece assim uma sardinha, né? Como pergunta, a guisa de pergunta. Aí à direita aparece para. um monte de coisa aí, Lula, tal. Então você vai fazer uma relação entre a sardinha, que é um peixe, Uhum. e os outros que também são peixes, né? O Lula não é peixe, mas os outros são peixes, uma tainha, um atum, e aí aparece a baleia. A criança coloca um dispositivo em cima da baleia e a baleia mostra o dispositivo. Ele, Vira carinha, né? você conhece o jogo, né? Conheço. Então é isso, vira carinha. Esse eu não joguei. Não joguei como criança. Joguei como adulto mediando as crianças. Então, não é Já um mais jogo, recente, né? mas eu dei um toquezinho de jogo, de competição, porque eu acho que a grande inovação que eu fiz na área de jogos foi fazer para crianças de 3, não sei se isso foi certo ou não, se foi cruel ou não, mas as crianças entraram num ritmo de competição, porque antigamente não existia isso. Então, eu me dei muito bem criando jogos para essa faixa. E o Resposta Mágica oferece essa alternativa, e eu tive uma amiga minha, advogada, que achou que baleia era peixe, quer dizer, até adulto às vezes se... Não, mas tem cauda, não é peixe? Tem cauda no mar. Então foi isso, eu me tornei um criador de jogos. Eu me tornei um criador de jogos, sou ainda, e eu acho que até às vezes eu negligenciava um pouquinho a advocacia, porque realmente se tornou uma coisa que funcionou financeiramente para mim. E depois, só para concluir a história do War, o War se tornou uma febre, né? Uhum. E hoje existem aficionados que jogam jogos importados, porque a indústria de brinquedo oferece muito pouco alternativas de jogos considerados para adultos. O War, só para finalizar, foi considerado um jogo de adulto e um jogo inteligente. Ele não é exatamente um jogo inteligente, mas é vendido como se fosse, funciona como se fosse, ele é um jogo. Ainda bem, porque eu também nunca ganhei uma partida. Ganhei uma partida de War a minha vida toda. E eu ainda acho que foi meus amigos deixaram eu ganhar porque eu não queria mais jogar. O War tem muita coisa de você se associar, né? Se você se associa, ou se você se fecha Isso. em copas, ninguém ganha de você. Você pode estar perdendo, mas ninguém consegue. Não, mas eu sou aquela pessoa que fica em Vladivostok, que eu nem sabia. Fico lá com uma pilha de bichinhos. Eu aprendi geografia bastante com o War Foi. também. Eu achava lindo aquele mapa. Então é isso. Eu fiz jogos, depois comecei a escrever, e eu adoro escrever. Eu adoro. Eu gostaria de escrever como vocês escrevem esses livros da Ah, porque essa capacidade intelectual eu não tenho. Eu sou realmente voltado mais para textos curtos, pouco informativos, cheio de e a simbologia. gente acha o contrário, que escrever essa prosa nossa é muito mais simples do que escrever poema. Imagina. E Eu eu posso sempre ter acho o contrário. cátedra, eu saltar de um para o outro, do que eu faço para o que vocês fazem é muito difícil. E Ai, com certeza, do que vocês fazem para mim não seria tão difícil. Assim, eu acho uma linguagem técnica bonita. Eu já li alguns livros de vocês aí, realmente são vai lindos. passar. Tem muita. Também uma equipe fazendo também. Eu sei. E, Milton, e de que modo essas três
3 não, são várias, né, facetas, né? Tem o pai de 2 meninos, que agora já é avô, o advogado, o escritor, o poetista e o desenvolvedor de jogos. Eles se complementam, ou eles são estanques na... Olha, eu acho que se complementam sob um aspecto, porque eu estou no meio da confusão toda, né? Às vezes eu não consigo fazer essa harmonia muito bem, mas eu não fui um grande pai, mas estou sendo um grande pai agora com os netos, viu? Aprendi a trocar fralda. Eu nunca havia trocado uma fralda antes, troco uma fralda. Eu realmente fiquei muito contente de me relacionar com os netos, é como se fossem meus filhos. Não é? Eu sei que isso parece natural, mas eu digo assim, eu comecei a me dedicar muito mais, né, a essa relação adulto-criança, eu comecei a me entender mais com eles do que eu me entendia na época com os meus filhos. A gente era meio distante, porque eu trabalhava fora, essas coisas todas. E tem ainda aquela postura de responsabilidade, né? Eu sempre acho que Tem. isso influencia também. Eu tenho uma necessidade, assim, a harmonia acontece o seguinte, eu precisava advogar, né? E sempre tentei ser criativo na advocacia, não dava tanto, isso não é possível dentro de alguns limites, tal. Sempre jogo, depois fica uma atividade um tanto quanto mecânica, mas eu sempre procuro superar essas barreiras, né? E às vezes eu me entusiasmo, por exemplo, com uma adaptação como essa que eu fiz desse último jogo, eu me entusiasmei muito, porque foi muito difícil. Levei anos pensando em alguma solução, quando ela veio, é uma sensação de realização. O livro me satisfaz mais dentro desse quadro todo, o livro me satisfaz mais. Eu gostaria de escrever mais, publicar mais. O mercado cria realmente limitações, não dá para publicar tanto, né? Existem muitos escritores de livros infantis, isso estabelece uma certa concorrência. E eu estou abrindo aí um caminho novo, né? Depois de ler toda a coleção Vagalume, vocês lembram da coleção Vagalume? Oh. Comecei a ler a coleção Vagalume para ter uma referência, para ter um paradigma do que eu queria escrever e tal. E comecei a escrever livros infantis. Isso agora é o meu trabalho, né? É fazer livros de mistério. Na medida em que, para mim, toda a história, toda a dramaturgia, todo o nosso cinema e as nossas novelas são grandes histórias de mistério. Vocês pegam eu posso estar errado, vocês assistem as novelas, tem um crime, tem um delegado de polícia, tem um mistério, não tem aquela coisa de que a história, de que as novelas eram novelescas e aquilo era um grande romance, era uma grande história de amor, isso ficou para trás. Já. Se não tivesse sangue, crime, mistério, uma explosão, o pessoal gosta de umas explosões também. As donas, não existe mais a dona de casa como existia antigamente, né, que se envolvia emocionalmente com uma história de amor e tal. Mas as nossas, e eu incluo os homens nesse mundo, os donos e as donas de casa hoje se divertem com histórias de mistérios, né? Histórias verdadeiras. Pode ser datado, mas ainda pergunta quem matou o Deutsche Reckman. Pode matar aí, né? Sim. E tem outras, né? E tem as novelas mais recentes que tem os seus mistérios. Tem. Também tinha A Próxima Vítima, se eu não me engano, era isso. O próprio nome, né? A Próxima Vítima. Julgamento. Não tem uma novela que eu não... Aliás, tem uns julgamentos completamente absurdos, né? Eu vi uma novela famosa onde eles criaram um tribunal de júri para analisar uma questão familiar, uma discussão sobre criança, sobre quem ficava com a criança, algo assim, eu não me lembro bem. Mas isso presta um desserviço muito grande para a população, né? Porque o júri é específico, né? O júri no Brasil não funciona como funciona nos Estados Unidos. Era isso que eu ia falar, que vem do júri americano, né? Acho que... É legal, né? Mas é uma grande mentira, né? O júri só se usa para crimes contra a vida, né? Homicídio, essas coisas, aborto, que nem hoje está em desuso, mas enfim, você não resolve seus problemas no tribunal do júri.
Ou talvez venha foi Salomão, não, foi o rei Davi, né, que teve que também julgar com quem a criança ia ficar. Aí mandou cortar no meio a Foi criança. a famosa decisão salomônica, né? É Salomão, É então, não é rei Salomão. Davi. Foi rei Salomão. Ele Não, falou que ia cortar a criança e a verdadeira mãe abriu mão da criança para que o filho não fosse sacrificado, né? Mas é interessante isso, é lúdico isso, lúdico. Agora, Milton, para encerrar, para a gente não estender muito, agora vem aquelas perguntas que todo entrevistador adora. Por favor. Mas o entrevistado não. Minha Então, um livro em branco. agora são aquelas perguntas. Um livro, né? Porque não podia perder. Né? O primeiro livro que leu, você lembra? Não o primeiro, não, mas qual foi o primeiro livro, a primeira lembrança de você com o livro, Eu tenho as primeiras lembranças. A primeira propriamente não. Eu não lembro exatamente quando eu fui alfabetizado e quando eu li o primeiro livro. Não, eu lembro. Cartilha Suave. A Cartilha Suave. Cartilha Suave foi a minha cartilha. Depois eu comecei a ler, de certa forma, livros impróprios para a minha idade. O meu pai era diretor de escola, morava na escola. Era comum, às vezes, o diretor morar na escola. Hoje isso não existe mais. Em uma das escolas na Casa Verde tinha uma biblioteca. Eu ficava dentro da biblioteca. Não tirei um grande proveito, não. Mas eu lia gibi, provavelmente. As minhas primeiras leituras eram gibi, né, que é quadrinhos, como chama agora. E na biblioteca, eu fiquei fascinado. Eu li Flash Gordon no formato de romance. Nossa. Tarzan no formato de romance. Acho que esse eu já vi, mas Flash Gordon no formato de romance não. Era incrível. Era o nosso Jornada nas Estrelas. Não, eu conheço também. Mas só em quadrinhos. O Tarzan já em formato de romance eu já peguei lá na biblioteca em Ubatuba. Então, eu acho que depois é que veio o quadrinhos, né? Tarzan, tudo. Ele não eram quadrinhos originalmente. E o que eu me lembro, assim, que me marcou, que eu lia como se fosse um super-herói, foi mitologia grega. Com uns 10, 8 anos, 9 anos, eu era especialista em mitologia grega. E depois, olha, eu não estava tão errado assim, que agora eles fizeram o caminho inverso, né? Transformaram os deuses em personagens de gibi, né? O Thor, Exato. O Loki, que é o irmão dele, né? Então, isso. Eu tinha estava à frente do seu tempo, Milton. De que aquilo ia funcionar como super-herói. Um livro que você gostaria de ter escrito? São vários, né? Eu tenho uma característica, eu sou extremamente invejoso. Tenho uma inveja que às vezes me aborrece. Eu gostaria, por exemplo, de ter escrito Laranja Mecânica. Eu sou muito ligado a esses livros. Laranja Mecânica, Admirável de Novo. Esses das distopias. 1984, eu gostaria de ter escrito Sherlock Holmes pelo aspecto atemporal deles. Eu leio, eu fico chocado com o inedetismo, né? Ele é extremamente inédito, ele era avançado para o tempo dele. Eu não gostaria de ter escrito grandes obras da literatura, não. Gostaria de ter escrito essas obras que foram muito importantes para mim como adolescente, quando realmente eu me encantei com a leitura. Eu gostaria. Talvez Laranja Mecânica fosse chocante. E o último livro que você leu? Então, eu venho lendo alguns autores contemporâneos, né? Eu venho tentando entender por que eles se tornaram tão importantes. Eu ainda não descobri isso, mas isso é por falta de cultura minha. O último livro que eu li foi
Eu acho que ele está por aqui. Posso dar uma olhada? Claro. Ah, a Uruguaia, do Pedro Mairal. Está até aqui em cima. Isso não li. É o último livro que eu li. Mas eu confesso que leio poucos contemporâneos. Eu leio, eu levo muito tempo para ler, aí eu pego um outro. Eu estava lendo, os últimos livros que eu estava lendo, até para usar como apoio, eram os escritores de livros infanto-juvenis, de mistério e tal. Eu confesso isso sem vergonha nenhuma. Mas eu li tanto que eu parei. Eu comecei a ler alguma coisa mais próxima da minha idade. E um livro que você gosta de dar de presente? O livro que eu gosto de dar de presente é O Caso da Lagarta que Tomou Chá de Sumiço. Foi o primeiro livro seu que eu li. Eu acho esse livro fantástico, tem muito com o ilustrador, com certeza. Mas era uma história muito simples, era uma história que eu achei que eu jamais conseguiria colocar no papel, que é a história da metamorfose da lagarta. Eu me sentia meio bobo tentando escrever uma história que todo mundo tinha escrito, né? Todo mundo tinha escrito isso. A lagarta, né? E eu acho que eu consegui dar uma solução diferente, né? Esse é um livro que eu adoro dar de presente. Realmente adoro dar de presente. E agora os novos livros de poesia eu gosto, né? Eu sempre quis escrever poesia, como a editora me permitiu escrever livro de poesia, eu gosto, né? Eu vou atrás do guarda-chuva, não tenho o dele. Eu também não tenho aqui comigo, mas assim que eu tiver alguns livros, eu vou mandar para vocês, porque realmente escrever poesia, são os dois, né? Era Bichos e Carrapicho, que é um livro de poesia. Essa brincadeira que eu fiz com as telas do Gustavo Rosa, né? O Mundo é Redondo e a Vida é Cor-de-Rosa. Eu adoro um trocadilho, gostei desse Cor-de-Rosa. Então, são livros que eu gosto de dar. Assim, são poucos os livros que eu gosto de dar, mas esses eu gosto. Eu sei que as pessoas vão ler, inclusive. Também. Mas eu gosto de comprar livro, acho que a gente tem. E gosto de comprar livro nas livrarias. E como eu moro Mas nessa perto dessa livraria infantil, é lá que vai as criançadas da minha vida, são todas dessa livraria. mas se eles não fossem tão caros, eu também gostaria. Livro infantil é terrível. É presente para madrinha e padrinho, não é, Porque é Luiz? caro por essa composição, né? De texto e ilustração, né? É um livro caro, por excelência, né? É, Não é só texto. não é só. Eu entendo o preço do livro, mas é caro, né? E a gente está num momento difícil para comprar gás, né? Então É. é caro. Não, e a gente trabalhando em livro, a gente sabe, outra parte cara é a gráfica, que não é culpa da gráfica. Não, Acaba sendo uma matéria-prima cara também ainda. eu acho que papel ainda é importado, né? Luiz, isso é com você. Depende, mas mesmo assim o imposto é muito grande, né? O imposto sobre o papel é muito grande, sobre a produção. Eu vi editoras, né? Com livros meus não eram livros meus, não. Que publicaram livros aqui no Brasil e eles vêm prontos da China, né? Já vêm prontos de lá, né? Em português, tá? Quer dizer, fica mais barato fazer um livro lá do que aqui. Sim, a produção é muito cara, né? E aqui eu acredito ainda que a maioria das fábricas ainda privilegiam produzir o papel para, enfim, para a própria indústria, embalagem, essas coisas, do que esse Papel branco. papel. Ele é um papel que precisa de tratamento, né? Tipo, o papel aí, geralmente couché, aí, cartolina, que é utilizado para impressão de livro. Então, eu acredito que seja ainda mais, realmente, eu acho que é mais barato você imprimir fora e trazer o livro pronto do que você produzir o livro aqui, mandar imprimir. Tem a questão também aí da própria gráfica, né? Tinta, impressão, todo esse lado que também não é barato. É uma luta, né? É. O parque industrial gráfico é muito caro, né? Tipo, de se manter, né? É uma coisa que não é nem um pouco barata. Eu sei porque a indústria de brinquedos, todas as empresas de brinquedos tinham um parque gráfico e abriram mão deles, né? Porque realmente é complicado. Bem caro. Então,
eu acho que é isso, é por isso que acaba. Daí tem essa parte, tem a parte ainda que são dois artistas, né? O escritor e o ilustrador ainda. Aí tem a questão da obra em si, né? Que no final das contas, se a gente for pegar, não é o que encarece, né? O que encarece mesmo é a produção do livro, se você for pensar bem. Eu acho que a produção do livro ainda encarece mais a própria obra, né? É o que talvez até inviabiliza muitos escritores, né? Tipo, de lançarem livros. E preferir até mesmo fazer isso no digital hoje em dia, Sim. do que fazer isso impresso, porque é muito caro de se mandar imprimir, né? Muito caro. Eu posso ser antiquado, mas eu ainda gosto do papel. Eu gosto. Sim. A sensação de que ele existe, né? Um mundo fenomênico, né? Que o livro está ali, que você pode ver aquela coisa do... Não tem sensação melhor, não tem, né? Não tem, não existe. Eu também, mas eu já tô híbrida, eu já leio uns 30% já no livro digital já. Não, já fiz isso, já migrei um pouquinho. Mas tem que ser, né? Não tem alternativa. Tem uma hora que ele não pesa na bolsa no final do dia, na volta do trabalho, o livro digital é leve. Eu tive que ler o 2666 do Bolanhos, eu só li. São 800 páginas, não, só li porque era digital. Ou ele não ia sair de casa. É interessante que quando a gente começa, às vezes a gente lê mais rápido, é natural, né? E às vezes eu me surpreendo fazendo leituras que depois de 30, 40 páginas eu falo, o que eu li realmente? Isso acontece. Você fica em dúvida o quanto você é leitor, né? Tem isso. Eu já tive que voltar, falei, mas o que é isso? Por que isso aconteceu que eu perdi? Né? Como assim? Milton, obrigado pelo bate-papo. Vocês me deixaram à vontade, eu tenho uma extrema dificuldade para falar em público e falei como se tivesse uma reunião informal. Que bom. Ai, que maravilha. Feliz. Eu atropelei algumas vezes Imagina. na pressa e no desejo de explicar demais algumas coisas, mas espero não ter mantido a continuidade aí. E alinhando algumas coisas. Foi bom. Foi ótima conversa, Milton. Obrigada, viu? Obrigado, um beijo para vocês. Obrigadão, então. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.